Bom dia, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês, aqueles que nos acompanham no YouTube. Antes de mais nada, peço desculpas, tivemos um pequeno problema técnico e, portanto, esse atraso que temos no segundo webinar que estamos realizando, que vem a compartilhar os resultados de uma pesquisa desenvolvida pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, junto ao Campus Virtual de Saúde Pública da OPAS, a OPS e OPAS Brasil, com apoio da Agência Espanhola de Cooperação. Essa pesquisa foi desenvolvida visando buscar analisar o perfil e as trajetórias educativas dos técnicos em saúde que se inscrevem no campus virtual de saúde pública. E é com muito prazer, portanto, que estamos dando início a esse segundo webinar, que o campus virtual e a formação dos técnicos em saúde. Então, peço que todos que nos assistem acompanhem também no chat, para que depois possam fazer perguntas ao longo de nossa discussão. Logo para abrir nosso webinar, eu gostaria de chamar para compor esta mesa de abertura Dr. Gabriel Listovski, coordenador do Campus Virtual de Saúde Pública da Organização Pan-Americana de Saúde, aqui também representando a Unidade de Recursos Humanos, Dr. Benjamin Puertas. Logo em seguida, teremos aqui uma fala da doutora Oriana Ramírez Rubio, chefe da área de saúde da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID. Na sequência, farei uma fala em nome da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, centro colaborador para a educação de técnicos em saúde, para a Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, passo nesse momento a palavra ao Dr. Gabriel Listovski, do Campus Virtual de Saúde Pública. Muy buenos días, muy buenas Bom tardes, muy dia, buenas boa noches, tarde, boa dependiendo noite, de acordo de aonde nos nós escuchando. estemos disputando. Bom, é uma grande alegria para mim estar fazendo parte e acompanhando a abertura deste encontro. Em primeiro lugar, e seguindo as palavras de Carlos Batistella, gostaria de acompanhar essa abertura em nome do Dr. Benjamin Puertas, chefe da Unidade de Recursos Humanos para a Saúde, quem não pode estar acompanhando-nos porque se encontra também em outra reunião, atividade, né? E com quem trabalhamos atualmente de maneira cooperativa no desenvolvimento de capacidade e recursos humanos para a nossa região. Além disso, a Unidade de Recursos Humanos, responsável pela Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, como centro colaborador. Quero também aproximá-los na saúde, Sr. Jem Fideran, diretor do Departamento do Sistema de Serviços de Saúde da nossa organização. O Campo Virtual de Saúde Pública da Organização Pan-Americana da Saúde cumpriu 20 anos no ano 2023. Nesse momento, como vamos detalhar mais adiante, já tem mais de 3 milhões de usuários e mais de 7 milhões de matrículas no nosso curso. Um dos desafios fundamentais do campo virtual do Superexpectativa de Cooperação Técnica é poder chegar cada dia melhor a quem os sistemas de saúde do nosso país, em nossas diversas regiões, faz parte do sistema de saúde e não há sistema de saúde sem recursos humanos. E não há recursos humanos sem considerar que a responsabilidade, compromisso, o crescimento permanente da diversidade de técnicos que trabalham em nosso sistema de saúde. Por isso, eu festejo, comemoro esse trabalho que estamos apresentando hoje, que já leva quase um ano de trabalho cooperativo com a Escola Politécnica Joaquim Venâncio,
conhecendo, aprofundizando, nos investigando, pesquisando quem são os técnicos que usam campo virtual, quem conhecem, para ir pensando como chegamos melhor a cada um dos técnicos do sistema de saúde em nossas regiões. Nos interessa trabalharmos ativamente com instituições de prestígio nas nossas regiões, que trabalham em rede. Eu quero também resgatar o valor da rede de técnica na saúde da Joaquim Venâncio, que historicamente liderou para desenvolver atividades em uníssono para investigar, pesquisar, estudar, tomar decisões com relação aos nossos desenhos institucionais, pedagógicos, as nossas estratégias de comunicação para que o campo virtual esteja cada dia disponível nos trabalhadores de saúde da nossa região. Gostaria, finalmente, também reconhecer a toda a equipe, todos os colegas da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, os colegas que estiveram trabalhando nisso, Fernando, Gabriel, do lado do campo virtual, das organizações, a doutora Maria, Isabel Durê, engenheiro Edgardo de Graça e toda a equipe do campo que esteve permanentemente em diálogo com a Escola Politécnica. Isto é o início de um percurso, um caminho que seguiremos construindo juntos. Esta apresentação que fazemos hoje procura também abrir a porta para discutirmos, analisarmos como continuamos pesquisando, trabalhando e chegando cada dia melhor aos trabalhadores de saúde da região. Gostaria de agradecer também, em nome de Oriana, família Rubio, que nos acompanha hoje também, o aporte da cooperação espanhola para fazer esse trabalho, que nos continuará apoiando durante a segunda etapa deste projeto. Muito obrigado a cada um dos senhores. Convido os colegas a escutar a apresentação no dia de hoje, analisá-la, pensar e ver como isso aporta ao trabalho cotidiano na formação dos trabalhadores técnicos nossa região. Obrigado, Carlos, e te devolvo a palavra. Muito obrigado, Gabriel. E passo imediatamente a palavra para a doutora Oriana Ramírez. Buenos días, buenas tardes. Bom dia, boa tarde, da Espanha, de Espanha. Me chamo Oriana Ramírez, sou médica, salubrista da saúde pública e chefe da área também do setor saúde na Agência Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento Haiti. Agradeço muito esse convite no dia de hoje ao PS, Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, Fiocruz e a vários atores que está nesse projeto tão emocionante. Por pôr um pouco do contexto dessa cooperação, este fundo, só dizer-lhes que a cooperação internacional ao desenvolvimento é uma das políticas públicas mais importantes da Espanha, que se viu referendada por uma lei de cooperação internacional de desenvolvimento e solidariedade internacional muito recente, de janeiro de 2023, que seguiu de um sexto plano diretor espanhola que levava, caducado o anterior, acaba de ser 2024 aprovado, como vem sendo habitual. Hay una cooperación sectorial que ahora pasaré a explicarles, pero también una cooperación Começaria a estratégica. explicar, mas também é uma cooperação estratégica geográfica, onde a África, Magreb, como também África subsaariana, continua sendo aquelas regiões e países que contam com a cooperação espanhola, sem deixar a um lado a América Latina e Caribe, que também são países prioritários para a cooperação espanhola, onde também vários centros de formação nesses países, e acredito que a Espanha seja um ator interessante e importante na cooperação cada vez mais técnica entre os pares,
com igualdade, triangular, também a cooperação sul-sul. Eu acredito que como um parceiro, aliado, humilde, estratégico na região, e por conta disso estar hoje aqui, neste dia. Bom, falava da cooperação setorial, acredito que vendo o plano diretor de que a cooperação em igualdade de gêneros e políticas exteriores feministas, meio ambiente e mudanças climáticas no campo da saúde sejam sendo aqueles 3 âmbitos setoriais que a Espanha levanta essa bandeira, e também com a questão do fortalecimento das instituições públicas e dos sistemas nacionais de saúde, com a perspectiva de cobertura sanitária universal com direito e acesso à saúde. Uma das nossas ferramentas, que é a cooperação multilateral, claro que com atores como a Organização Mundial da Saúde, que certamente, ou a Organização Pan-Americana da Saúde, com as quais temos uma grande trajetória de cooperação. Tínhamos, em 2017, um Fundo Espanha muito potente de cooperação, renovado todos os anos, e mais além dessa relação, também o projeto no qual atuamos, temos fortalecimento de capacidades em 2019 para as áreas de saúde, também uma linha importante de capacitação virtual através desse campo virtual da OPS, da OPAS, que é muito importante dentro do contexto em que a formação virtual está consolidando-se, sobretudo depois da pandemia. Os recursos humanos são um dos pilares mais importantes do sistema sanitário, a sua formação, o seu bem-estar, a sua saúde mental, a sua capacitação seguida, continuada, são essenciais. Então, estou muito contente de ver os resultados da consultoria, que hoje serão colocados aqui pelos atores anteriormente mencionados, para ver quais são as ferramentas, as lições aprendidas, sobretudo aquilo que é chave para a aplicação das pessoas menos atendidas em situações de regiões remotas, dentro do contexto da saúde, do contexto latino-americano. Sem mais, me despeço aqui e espero que todos possamos desfrutar da sessão do dia de hoje. Um abraço. É um prazer tê-la aqui conosco. E já imediatamente faço, então, agora a palavra em nome da doutora Ana Maria Corbo, diretora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que infelizmente não pôde estar conosco. Ela pede desculpas, mas ela está envolvida também num evento muito importante para nós, que é a primeira Jornada Nacional de Iniciação Científica. Há um programa em nossa escola que é voltada à formação de técnicos de nível médio em saúde, que ganha hoje a amplitude nacional, e vários jovens de ensino médio que têm a iniciação científica no campo da saúde, fazendo assim com que surjam novas vocações de pesquisadores interessados no campo da saúde pública. Por isso ela, infelizmente, não pôde estar conosco. Eu gostaria, de imediato, de saudar aqui a presença do Dr. Gabriel Listovski, coordenador do campus virtual e representando a Unidade de Recursos Humanos da OPAS, a doutora Oriana, né, já aqui saudada, da Agência Espanhola de Cooperação, e dizer que a Escola Politécnica, que ontem completou 39 anos, é uma das unidades mais jovens da nossa fundação, né? Uma fundação que tem mais de 120 anos já, e a Escola Politécnica completa também 20 anos como centro colaborador da Organização Mundial da Saúde para a educação de técnicos em saúde. E somos secretaria executiva da Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde, da Rede Ibero-Americana de Educação de Técnicos em Saúde, e da rede de escolas técnicas em saúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Essa grande responsabilidade da Escola Politécnica acontece desde a sua gênese, desde o seu surgimento, com o compromisso de trabalhar nas áreas de educação, pesquisa, comunicação e desenvolvimento tecnológico para fortalecer a formação de técnicos em saúde. Durante a pandemia, percebemos a grande importância de sistemas de saúde fortalecidos, resilientes, e a necessidade de que os técnicos em saúde sejam também
percebidos como estratégicos para que a gente possa ter respostas eficazes às emergências sanitárias. Estamos aí agora com a novamente colocada como emergência sanitária a mpox, né? Portanto, é preciso que tenhamos respostas desde a atenção primária da saúde até as primeiras respostas já na base dos sistemas. No entanto, apesar do reconhecimento de que os técnicos em saúde exercem um papel fundamental, ainda persiste uma grande invisibilidade em relação a quem são esses técnicos. E é justamente tentando diminuir essa invisibilidade que a parceria que temos feito com a Organização Pan-Americana de Saúde e agora com o Campus Virtual, que sempre tem nos convidado para que pensemos um pouco mais sobre o acesso, a qualidade do acesso dos técnicos em saúde em ambientes virtuais, justamente para poder chegar às áreas remotas e desatendidas, né? É que essa pesquisa nasce de uma forma muito interessante, visando entender, né, o perfil e a trajetória dos técnicos que ingressaram, que se inscreveram em cursos no campus virtual de saúde pública. Então, é para a gente também muito feliz esse momento de parceria com o campus virtual, com a OPAS, e de ter o apoio da agência espanhola. Queria, por fim, só lembrar a doutora Oriana que essa não é a única parceria que temos com a agência espanhola. Por conta da rede ibero-americana, nós participamos de 2 editais, né? No primeiro e agora o segundo, que estamos tendo o apoio da agência espanhola para fortalecer a própria rede ibero-americana, principalmente no âmbito de um projeto de educação baseada em simulação. Mais ao final aqui do nosso webinar, o Dr. Gabriel Muntabski, que está conosco, vai dar um pouco de detalhes de um grande encontro ibero-americano que estamos organizando para justamente fortalecer essa estratégia de ensino junto à formação dos técnicos. Bom, dito isso, gostaria de passar imediatamente, então, para os nossos 2 grandes momentos desse webinário, que é a apresentação dos resultados da pesquisa sobre o perfil e as trajetórias dos técnicos que se inscrevem no campus virtual, e depois falar brevemente sobre essa nova etapa de pesquisa, e para isso vamos convidar também a doutora Isabel Duré. Um bom webinário para todos nós, e passo imediatamente a palavra para Fernando Santoro e Gabriel Muntabski, que foram os pesquisadores principais que estiveram à frente dessa investigação. Bom dia a todos, boa tarde a todos também. Eu vou pedir que o meu colega Gabriel compartilhe a apresentação e eu vou iniciar dando um panorama do que foi feito, para depois o Gabriel mostrar os resultados referentes ao que a gente trabalhou. Pode passar, por favor, Gabriel. Primeiro, antes da gente criar de trabalhar os dados, né, de fazer a pesquisa, nós precisamos, antes, um processo de tratar os dados, que, na verdade, precisaram ser tratados por conta de uma coluna no campo de inscrição, que era uma coluna de livre digitação, e aí necessitou um rápido tratamento desses dados. Pode passar, por favor, Gabriel. Por quê? Porque os usuários do campus virtual, eles têm uma diversidade muito grande. Eles podem ser desde pessoas que trabalham em uma instituição de saúde, mas não têm formação na área da saúde, passando por pessoas que trabalham em uma instituição de saúde e têm formação em uma área da saúde, e pessoas que trabalham em uma instituição de saúde e não têm formação na área da saúde. Existem também usuários que têm formação na área da saúde, mas estão desempregados. E, por fim, existem usuários que não têm formação na área da saúde e também não trabalham em uma instituição da área da saúde. Então, a gama de usuários é muito diversificada. Pode passar, Gabriel, por favor. Na hora do usuário se inscrever, ele tem uma lista de opções em que ele pode escolher dentre ocupações de nível profissional,
que, dependendo da cultura do país, são ocupações de nível superior, e dentre elas tem 19 opções. Pode passar, Gabriel, por favor. E tem as ocupações de nível técnico, que são 23 opções. Pode passar, por favor. E além... Ah, desculpa. É porque eu imaginei que tinha o slide das ocupações outros. Porque, além dessas opções todas, a pessoa ainda pode digitar a sua própria ocupação. Então, isso varia desde uma pessoa digitando, por exemplo, que é um policial, ou um cozinheiro, ou tivemos bailarinas na base de dados que tratamos, ou simplesmente a pessoa não digita nada, ela bota uns 3 pontinhos e só para cumprir a etapa de inscrição. Então, com isso, nós precisamos trabalhar esse campo para recuperar o máximo possível de usuários de nível técnico. E conseguimos recuperar bastante, sendo que do universo inteiro de profissionais de nível técnico, no período analisado, que foi de 2018 a 2023, nós obtivemos 340.088 usuários, sendo que desses, 65.469 nós não conseguimos, perdão, 65.469 nós recuperamos da coluna outros. Daquele universo de outros que a gente era 153 mil, nós conseguimos recuperar 65 mil. Então, essa primeira etapa foi concluída e a próxima etapa foi tratar os dados e gerar informações relevantes para a pesquisa. E a estratégia adotada para gerar essas informações relevantes foi a criação de um dashboard utilizando a ferramenta Power BI. Agora eu queria compartilhar minha tela, Gabriel. Pode ser? Porque aí eu vou mostrar o dashboard. Vocês estão vendo minha tela? Acho que sim, né? Então, ok, obrigado. Deixa eu só minimizar aqui. A primeira decisão foi quantas segmentações nós iríamos criar, quantos filtros, né? Então, optamos por analisar uns inscritos. A outra dimensão seria os países, as profissões e os cursos. Então, essas foram as 4 dimensões que optamos por analisar. Criamos 2 segmentações para fazer filtros rápidos, que seria a segmentação por período, em que teve pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. E, além disso, a segmentação dos profissionais, em que isolamos os profissionais de enfermagem como uma única categoria, técnicos e profissionais, e os demais profissionais de nível técnico. Por fim, cada tela conta com uma análise por matrícula, essa aqui conta só por matrícula, perdão, mas as telas contam com uma análise por usuários, aqui chamados de inscritos, e matrículas. Então, o Power BI ele nos traz uma dinâmica muito interativa, em que você pode realizar a sua análise a partir da informação que você busca. Então, aqui, por exemplo, estou com os inscritos por país, onde temos quantidade, percentual da quantidade, quantidade acumulada e percentual da quantidade acumulada. E a interatividade do Power BI ele permite com que a gente faça outros tipos de filtros, além desses que estão na barra de menu. Então, por exemplo, se eu quiser saber o universo somente desse curso, é só clicar na barrinha que os valores mudam dos respectivos gráficos e eu consigo analisar as informações só desse curso. Então, esse é um panorama geral da ferramenta que a gente utilizou para poder gerar os relatórios com as informações de análise. Agora eu vou parar de compartilhar minha tela e vou passar
para o meu colega Gabriel para ele passar detalhes das análises que fizemos. Gabriel. Você está mutado, Gabriel. Muchas gracias, Fernando. Si están Muito viendo mi obrigado, pantalla, Fernando. en primer lugar, muchísimas gracias a Primeiramente, la muito Campus obrigado ao Virtual, a campo ESIP y a virtual, la a Escuela ESIP Politécnica e à Escola Joaquín Venancio por Politécnica la Joaquim posibilidad que Venâncio nos pela dieron para poder possibilidade realizar esta que nos dão investigación. Y para poder vamos a hablar realizar essa de los pesquisa. E resultados vamos de falar dos la investigación que resultados hicimos sobre el das universo de pesquisas que foram técnicos que feitas utilizan sobre el o campo universo virtual en técnico el daqueles que periodo entre utilizam el o campo virtual 2018 no y el período de 2023. 2028 a Fue 2023, segmentado 2018, 18 y perdão, a 19 como 2023, que foi prepandemia, segmentado em 18 e 2021 19, como pré-pandemia, pandemia, 2021 22, como 23 pandemia, como 22, pospandemia. 23 como Una pós-pandemia. aclaración para Um comenzar esclarecimento es para que começar. tenemos Nós temos 340.088 usuarios que 340.088 generaron usuários que geraram 877.928 con un 877.920 promedio de matrículas, com 2,58 uma média de matrículas por 2,5, usuario. com Todos los datos que vamos a 2,52 de presentar média de usuários. están relacionados Os a dados que la iremos utilización apresentar del estão campo relacionados à virtual, utilização do son de campo carácter virtual, todos descriptivo, eles são por de lo cual caráter muestran descritivo, tendencias pelos muy quais nos académicos, mostram pero no tendências, muestran fatos, relaciones que mas necesitamos más não mostra información relações y das más quais precisamos investigaciones mais informação e cuantitativas mais para poder pesquisas tomar algunas qualitativas decisiones. para poder tomar, então, En ese algumas sentido, decisões. comenzamos a Nesse investigar sentido, la evolución começamos mensual a acumulada pesquisar a de evolução enero de mensal acumulada 2018 desde hasta janeiro de diciembre 2018 até del dezembro 2023, de que nos 2023, muestra el e isso crecimiento nos mostra espectacular o que tuvo la crescimento utilización del campo espetacular que teve a virtual utilização de do salud campo pública por virtual parte de na los área da técnicos, saúde pública por parte comenzando dos por técnicos, 26.000 começando técnicos en por la 26 mil prepandemia. técnicos na Tuvo un pré-pandemia. aumento del Tivemos um aumento de 328,49% en la pandemia, llegando en la 328,49% na pospandemia pandemia, al chegando na pós-pandemia a 623,71% de crecimiento acumulado. 693,71% de Lo crescimento mismo que la acumulado. matrícula del A 420 en mesma la coisa, pandemia al matrículas de 2020, 699,26% en la pospandemia, 693,23% na técnicos de pandemia, salud, mostrando que para os el técnicos da área campo da virtual saúde, de o salud campo pública virtual de fue una saúde pública herramienta útil y foi uma acertada ferramenta para útil enfrentar las e situaciones de la acertada para pandemia y poder enfrentar as pospandemia. situações da pandemia e Por otro pós-pandemia. lado, Por outro para hablar lado, de para falar cuántos son los de técnicos en el quais, universo quantos total são del os campo técnicos no virtual, universo total do nosotros campo virtual, comparamos la nós totalidad de comparamos a utilización de totalidade de usuarios de la utilização dos pospandemia, usuários na donde se pós-pandemia, ve claramente que en aonde principio la vemos mayoría son claramente o los princípio, universitarios, que son em sua grande maioria, fundamentalmente são licenciados en universitários enfermería en que primer são lugar y aqueles médicos en segundo lugar, licenciados em y el campo enfermagem técnico representa el e o campo técnico 16,3% de los representando usuarios. También para 16, señalar en este gráfico la presencia de 16,3% dos usuários. otros, personas que Também no se destacamos a presença de autoidentifican, outras se pessoas que autoperciben en las não se categorías presentes en la inscripción del campo auto-identificam, virtual, que auto-percebem, representan un 13% que atuando nesse necesita campo ser virtual, que tratado para averiguar qué representam universo 13% que tem que ser corresponde. Y también investigado para saber a tenemos qual universo estudiantes de corresponde, e também pregrado y temos posgrado en un estudantes número de importante que representa pós-grado, casi el que 19%, representa quase también un universo que está en 19%, também crecimiento. um universo que está em crescimento. ¿Qué edad tienen los usuarios Que técnicos idade del campo têm os virtual? usuários Podemos ver en el siguiente técnicos? gráfico el 66,8% son 66,8% menores de 40 años. são Y hay que destacar menores no de solamente los 40 anos grupos de que se ve idade. con el E temos que destacar não 29% de somente esse 21 grupo a de 30 y 49% de 31 a 30, 21 sino a un poco 30, de menores de 20. senão ¿Por que qué? os grupos Porque en el menores de comienzo de la 20. Por quê? prepandemia Porque no começo representaban da solamente pré-pandemia 0,3% de representavam los usuarios y pasaron 0,3% a ser dos el usuários e E passaram a ser o 7,4% na pospandemia. 7,4 na Eso implica un pós-pandemia. Isso crecimiento implica um de crescimento de 1922%, que es el 1922%. grupo de edad É o que grupo por lejos ha que crecido por más longe durante este cresceu periodo, mais durante esse lo cual período, representa o qual probablemente representa grupos de provavelmente estudiantes que grupos se de están estudantes incorporando a que estão utilizar se el campo incorporando a virtual usar o como campo virtual herramienta como ferramenta didáctica para de sus estudios. didática para seus estudos.
Referente ao local de trabalho, claramente a predominância do trabalho hospitalar, quase 45% dos enfermeiros e enfermeiras trabalham em hospitais. No campo dos centros de saúde, 25,9% trabalham em centros de saúde. O grupo técnico que mais trabalha nos centros de saúde é o de trabalhadores comunitários, 56% trabalham nos centros de saúde. Se destaca não informado, o 25%, o qual Ana também se percebe que trabalhando em lugares como os assinalados neste gráfico, 6% na administração, marca que também é pouca presença de técnicos nessa área. Quanto a gênero, seguindo as tendências da força de trabalho de saúde, temos que 79,6% dos usuários técnicos do campo virtual são do sexo feminino, gênero feminino, perdão, e 20,4% masculino, tá? Referente às ocupações, como trabalho no começo, nós temos 23 agrupamentos de ocupações diferentes, pelas quais só 8 consumem 91,87% dos usuários técnicos do campo virtual. Se destaca claramente a enfermaria, entre os profissionais, técnicos superiores e enfermeiros profissionais e profissionais a nível médio da enfermaria, auxiliares de enfermaria, assistentes, que representam em seu conjunto os 78,26% dos usuários técnicos. Seguem os trabalhadores comunitários, técnicos de laboratórios técnicos, médicos, assistentes médicos, ajudantes ambulantes, que são todos aqueles que trabalham na emergência pré-hospitalar, praticantes de assistências médicas e os trabalhadores e cuidadores pessoais. Este segundo grupo representa aproximadamente 21% das repartições. Gostaria de mostrar aos senhores que de 23 ocupações, só 8 estão consumindo 91%. Isto é, falamos de uma grande concentração e pouca proteções. Por outro lado, para falarmos em que países residem os usuários que estão usando o complexo virtual, vemos que 35 países compõem as Américas, só 8 países consomem 94,22% dos usuários técnicos. Isto é, México se destaca com 42%, Colômbia com 30%, Equador com 9,78% e depois seguem Argentina, Chile, Peru, El Salvador e Guatemala. Isto é, também isto nos fala da enorme possibilidade de crescimento no resto dos 27 países que compõem as Américas. Quanto a estes números, poderia estar influído no pensamento que tínhamos pela enorme diferença de populacional que tem o México tem 137 milhões de habitantes, parece Colômbia que tem 52, o Equador que tem 19 milhões de habitantes. Portanto, fizemos um estudo tratando de ver as taxas dos usuários do campo por cada 100 mil habitantes. Aqui nós temos, então, os primeiros 3 países, e nesse ponto nós vemos o desenvolvimento do Equador, que parte da pré-pandemia de uma taxa alta de utilização de coisa por mil habitantes, crescendo muito bem durante a pandemia e estacionando na pós-pandemia, em preta, na faixa preta, para depois vir a Colômbia, que cresce especialmente durante a pandemia e continua somando-se durante a pós-pandemia, colocando-se como primeiro país em termos de taxa de usuários para 100 mil habitantes. Por último, México, que apareceu como o primeiro dos usuários em quantidade absoluta, vemos que é o terceiro, ficando um pouco no crescimento na pós-pandemia. Nos usuários que têm menores taxas, nós vemos em primeiro lugar El Salvador, um pequeno país em termos de populacional, mas que vemos que tem um crescimento espetacular,
6.600% na pós-pandemia, por meio dos cursos relacionados a doenças não transmissíveis, seguido também pelo Chile, com crescimento importante, desde um nível absolutamente mais baixo, no pós-pandemia, Argentina, que tem um crescimento importante também na pós-pandemia também, depois menos importante do pós-pandemia, Peru e Guatemala. Que cursos fazem os técnicos na pós-pandemia? Bom, dos 407 cursos oferecidos pós-pandemia, 8 cursos representam 52,14%. E conto também que os 20 primeiros cursos, os 69, quase 70% da preferência. Estes são, em princípio, dengue, higiene de mão, recurso virtual de fundamentos de cuidados paliativos, recurso virtual de domínio de alimentação do pacote técnico HERT, medição automática arterial, de pressão arterial também, uso também da hipertensão, risco cardiovascular também, atenção primária da saúde também, no pacote HEART, a prevenção e também no ponderamento profissional de medidas de saúde e o curso virtual de diagnóstico pós-câncer e adolescentes e crianças. Como os senhores podem ver, também há uma alta concentração nos cursos preferidos pelos técnicos. Referente às temáticas, perguntamos que temáticas são os que preferem utilizar, observar os técnicos. Claramente, senhoras, nós vemos que as primeiras 8 temáticas das 24 temáticas que oferece o campo virtual representam 87,71% das preferências dos técnicos, concentrado como fortemente em doenças não transmissíveis, de epidemias, zoonose, saúde mental, saúde materna, análise de saúde métrica e sistemas de informações, outras doenças e custos de vida saudável. Quero concentrar também em doenças não transmissíveis, que são tudo o que os senhores viram antes, como o pacote HEART, e também o tema da cuidados paliativos, que gerou uma quantidade muito importante das suas visões. Resposta da epidemia, claro, está dado por higiene da mão e o uso também dos equipamentos de proteção pessoal e zoonoses, que é a resposta da dengue. Ao longo dos 8 países que nós representamos e vários outros países, gerou, o embate da epidemia que nós tivemos de dengue também, uma resposta bastante importante. Referente às competências a desenvolver, o campo virtual classifica seus cursos em base a 4 competências a desenvolver pelo conhecimento, atualizações, aquisições de técnicas e ferramentas específicas, sensibilização de equipes em temáticas prioritárias. Enfim, como os senhores podem ver claramente pelo conhecimento de novos protocolos, que chegou a 42%, sobre sua aquisição de técnico, com 28,8%, e sensibilização de equipes, 27,46%, e chefes unitários, somente 1,6%. Se somamos os dois primeiros, 42 e 28, nos dá, são 71% dos usuários que optou por competências que são técnicas, que permitem trabalhar melhor na carreira. Referente à duração, que é uma grande dúvida que tínhamos, os cursos são classificados como menor de 1 hora, de 1 a 8 horas, maiores de 8 horas até 24 horas, e maiores de 24 horas até 40 e mais de 40. Claramente, a opção principal dos usuários técnicos do campo virtual são os cursos de 8 até 24 horas. E se somamos os cursos de 1 a 8 horas e de menos de 8 horas, temos mais de 80 e poucos por cento, 84% das preferências. Os usuários técnicos preferem cursos de menos de 24 horas.
Bom, um dado importante tem a ver com certificação, diploma, o nível de concretização que tiver esse curso. Tem um nível de aprovação de 68,7% pendente, ainda estão se realizando e não se viram algum dos trâmites finais, 25,9%, o não aprovado 5,2% e não informado 0,2%. Estudos internacionais, sem metatarsatos, nos falam que no geral, a maioria dos custos oscilam em auto-administrados virtualmente, a sua comprovação entre 12% e o 30%. É um nível de aprovação altíssimo e que em relação ao que também as pesquisas de qualidade que se fez a todos aqueles que aprovaram e que deram resultados quanto às pertinências e utilização das ferramentas virtuais, de mais de 98% de satisfação, nos falam de cursos que são não somente bem aceitos, utilizados, senão que também têm um nível de aprovação superior ao habitual. Para um minuto de reflexões finais, eu me interessava mostrar aos senhores um mapa onde está exposto os 8 principais países, que, como os senhores podem ver, são México, El Salvador, Guatemala, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Argentina, que concentra, como já havíamos dito, a grande maioria dos países. Isto, que é o que isso interpreta? Bom, países que a pré-pandemia já está usando o campo virtual, têm viu um enorme crescimento de utilização a partir da pandemia, que poderão aproveitar melhor suas técnicas, utilização e se consolidar na pós-pandemia. A predominância feminina e jovem, está concentrada nesses 8 países. Precisamos saber quais são as razões pelas quais foram esses países os que aproveitaram melhor. O número das coisas que são evidentes é o predomínio das enfermerias, 68% são de enfermeiros e enfermeiras, e continuam os trabalhadores comunitários, técnicos de laboratórios, auxílios secretários médicos e auxiliares também de ambulância. Os cursos têm um alto nível de aprovação e aceitação de pertinentes e nível também de técnicos. 88,71% optou por somente 8 temáticas e 71% optou por desenvolver competências técnicas. 85% optou por cursos de menos de 24 horas de duração total. Portanto, como já dizia no começo, estas são as tendências que pode-se ver descriptivamente. Precisamos aprofundizarmos os análises quânticos que nos permitam identificar as relações, as ações, das políticas que geraram esses resultados. Nesse ponto, nesse sentido, queremos dar as seguintes recomendações. Por um lado, a classificações das ocupações, continuar tarefas de classificações de outros para todo o universo dos usuários. Precisamos aprofundizarmos esse análise que estamos fazendo com os técnicos em todo o universo do usuário do campo virtual. Também a coleta de informações seria importante debater modificações no sistema de inscrição que diminuísse a inscrição de categorias de outros. O terceiro lugar, o fator coincide precisamente na demanda dos custos. Como dizia, temos que iniciar um processo de pesquisa qualitativa e quantitativa nos outros principais países que coincidiram positivamente o que nós chamamos boas práticas na matriculação dos cursos e poder transladar aos restos dos países, já que, como comentava, nós temos um enorme potencial de crescimento no resto das Américas, contar com a base de cálculo para identificar os espaços, as brechas. Quando falamos de grupos técnicos, falávamos sobre, só sabemos de quantidade de enfermeiros que nós temos, ainda não sabemos a quantidade, qualidade e localização da força de trabalho técnica nas Américas. Precisamos fornecer pesquisa sobre isso.
Quanto à comunicação do campo virtual de saúde pública, temos que propiciar ou participar quanto aos encontros técnicos de saúde, com o fim de identificar as demandas e necessidades de capacitação e de difundir as ofertas do campo virtual e difundir os resultados dessas investigações também com os membros a fim de gerar debate sobre uma melhora do acesso à oferta do campo virtual. E, finalmente, a aliança estratégica, fortalecer os vínculos com os governos, instituições acadêmicas e organizações técnicas das Américas para fortalecer o ponto anterior. Como conclusão final, quero transmitir que, ao longo de todo o análise, se viu como, pela qualidade dos cursos, identificação com a possibilidade de melhorar a sua capacidade de trabalho cotidiana, frente às necessidades que, na realidade sanitária, siga impondo, o campo virtual foi aceito e de muita importância para os técnicos de saúde, com o qual nos abre as portas de crescimento em todas essas áreas que ainda não havíamos chegado. Gostaríamos de dar-lhes muito obrigado pela atenção prestada e o apoio para realizar esta pesquisa. Deixo de compartilhar e muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel, Fernando, pela ótima apresentação. Lembro a todos que nos assistem que podem colocar perguntas no chat do YouTube. Já estão chegando algumas questões. Assim que nós terminarmos a apresentação, vamos abrir um pequeno debate, porque, de fato, são muitas as possibilidades de análise, de compreensão e muitas questões que surgem desse belo trabalho. Gabriel, Fernando, muito obrigado. Imediatamente, eu gostaria de convidar a doutora Isabel Duria, da Unidade de Recursos Humanos da OPAS e do Campus Virtual, para que também nos apresente a continuidade desse estudo através de uma nova etapa de investigação, que também terá apoio da Agência Espanhola de Cooperação, e logo em seguir nós abriremos para a fala de uma dessas atividades, dessa nova etapa, e depois ao debate. Doutora Isabel Duria. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a Gabriel y a Fernando por la excelente Obrigado, Gabriel e Fernandes, pela excelente apresentação. Irei agora me dedicar a comentar referente à continuidade dos projetos. Acabamos de ter uma apresentação muito interessante de resultados, então, claro, como dar continuidade? Vou compartilhar? Com certeza. Vamos a pasar. ¿Me dicen si ven? ¿Sí? Senhores estão vendo a tela? Bom, a ideia é comentar um pouco referente a este projeto que se realiza entre a cooperação das agências espanholas, como já comentou a Eliana, e o marco da Azul Cruz, da Escola Politécnica de Saúde, de Joaquim Venâncio. Os senhores, para o tema aqui no campo virtual, eu quero reiterar que o campo virtual é a plataforma educacional pan-americana da saúde que está orientado a apoiar a cooperação técnica. E, claro, aqui, senhores, veem um pouco esse crescimento, uma curva geral de 2014 até a data, onde realmente se vê o crescimento exponencial, e comentar que nós trabalhamos bastante, que temos por meio, através dos nossos países, que estão usando para a questão descentralizada, que poder atender as possibilidades dos países por meio da cooperação da OPS. O que nós estávamos falando, qual o desafio desse projeto de poder chegar aonde nós estamos, fortalecer o uso do campo virtual de maneira articulada com a cooperação e, dessa forma, claro, passar as propostas informativas para o público usuário. Nesse sentido, o projeto do qual falamos, já foi apresentado pelo Gabriel, tem por objetivo fortalecer a resiliência dos sistemas de saúde
E nesse conhecimento dos técnicos que trabalham no nível primário de atenção e melhorar o seu acesso à educação virtual. Essa primeira etapa teve um forte eixo, uma análise quantitativa dos dados, da base. Mas, claro, vocês viram as recomendações, não vou deter-me aqui nelas, mas essa primeira etapa nos promove a realização de aprofundar em alguns pontos em particular, procurando essas boas práticas que tem nesses países e que foram utilizadas. Organizamos um trabalho de classificação de ocupações e isso gerou uma fortaleza. A ideia é saber como podemos aprofundar isso e, claro, nós sabemos que para poder adentrar esse universo dos técnicos temos que ter uma maior adesão e participação. E também para saber se estamos chegando aonde queremos chegar, é importante essa base de cálculos e essa base de dados está sendo captada não somente por nós. Bom, essa segunda etapa dos projetos tem a ver com poder caracterizar de forma mais específica o número de trabalhadores, poder identificar as ferramentas pedagógicas, tecnológicas mais efetivas para chegar a eles e, claro, melhorar a questão da comunicação. Bom, o que é que estamos propondo? Estamos propondo para a segunda etapa desse projeto, que já conta com o financiamento e que está fazendo efetivamente a sua contratação. Vamos continuar avançando. Por um lado, vamos tomar essas recomendações que aparecem de processos de pesquisa, aproveitando para poder avançar na normalização de todas as ocupações do banco de dados. Isso nós teremos, claro, vemos uma mudança do cenário que foi apresentado pelo Fernando conjuntamente. Eu acredito que seja importante poder aproveitar isso para usá-la mais além do cenário dos técnicos, mas isso também chega através de um trabalho articulado, com envio de recursos humanos para a nossa administração, para poder ter esse olhar sobre as organizações, mas também criar estratégias para poder avançar com esse cálculo, da base de cálculos. Vamos avançar, como falava, no alcance de boas práticas, porque você pode ver isso através do olhar das fortalezas, de como faríamos isso, obviamente, como vemos essas fortalezas no processo. Vamos trabalhar, realizar entrevistas que possam nos dar informação sobre as boas práticas que nós identificamos. E aqui também podemos fazer uma convocatória para que todos vocês possam acompanhar-nos e apoiar-nos nessas estratégias como informantes ou gerando informações importantes dos diferentes países. E depois também propondo a investigação ou pesquisa para aprofundar de forma equitativa nesse primeiro nível de atenção e essas redes, quais são suas funções, quais são seus perfis profissionais e, particularmente, com relação àquilo que nós queremos buscar dentro desse campo. Quais são esses interesses, como realizam as eleições, que sentido tem para participar nas atividades de capacitação, de que maneira eles têm acesso às tecnologias para poder realizar os cursos virtuais e se existem regulações nesses países. Então, tudo isso está diretamente ligado a poder buscar, identificar esse universo que não aparece dentro da nossa base de usuário e no qual temos o desafio de chegar, porque isso nos demonstra, essa primeira etapa, é de que temos um alto potencial de crescimento no campo virtual em vários países e também naqueles países que já estamos presentes. E também queremos trabalhar, vamos participar de diferentes âmbitos para poder difundir esse projeto e também difundir no campo virtual. Um deles é a participação no encontro virtual de simulação para técnicos de saúde. E esperamos, então, contar como projetos esse mapeamento dessas pessoas
contar com essa função nas redes, ferramentas mais adequadas. E também esperamos contar com uma proposta para poder analisar todas as ocupações para o registro normalizado dos trabalhadores nesses campos. E esperamos, com isso, ter um maior conhecimento de quais são as suas ocupações. Bom, os nossos resultados, claro, esperamos que os cursos dos nossos campos estejam esses mais alinhados às necessidades de formação de técnicos, da quais acabamos de ter um primeiro contato ou aproximação, possamos projetar melhor esses cursos e sejam eles mais bem aproveitados por parte dos técnicos, tendo recomendações específicas, contando com elas, e também o melhor conhecimento do campo virtual por parte dos trabalhadores técnicos da região, definindo estratégias de comunicação para a utilização do campo virtual. Eu acredito que seja importante sempre destacar de que os cursos do campo virtual, eles são oferecidos de forma gratuita a todos aqueles trabalhadores que queiram cursá-los. Somente tem que se inscrever no campo virtual e optar pelo curso da sua preferência. Então, acreditamos que seja um potencial enorme, num contexto enorme. Claro, há muitos outras opções, não queremos competir, mas sim fortalecer, e dando atenção às prioridades de saúde pública para que possam eles desenvolver as suas capacidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Isabel. Eu acho que fica muito claro, né, a continuidade dos trabalhos de investigação com que estamos nos comprometendo. E é muito interessante também observar, já em diálogo com a pesquisa que Gabriel e Fernando nos apresentam, o quanto o campus virtual de saúde pública tem se tornado um espaço de referência para apoio aos sistemas nacionais de saúde, né? Ficou muito nítido, por exemplo, na última epidemia de dengue, né, o quanto este curso foi bastante procurado pelos usuários, ou seja, o campus tem se tornado, sim, um recurso bastante interessante para esse acesso rápido, para a produção de respostas rápidas do ponto de vista educativo da força de trabalho em saúde nas Américas. Bom, me cabe, nesse momento também, apresentar um pouquinho mais em detalhe, mas sem grandes demoras, uma destas atividades do novo projeto, da nova etapa de investigação que Isabel nos apresentou. Eu vou falar brevemente, portanto, do mapeio que estamos desenvolvendo dos técnicos em saúde que atuam no primeiro nível de atenção. Inicialmente, essa pesquisa estava voltada mais à América do Sul e, no diálogo com a coordenação do campus virtual, ampliamos essa pesquisa para a América do Sul e Central, ou seja, para a América Latina. Então, eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa apresentar rapidamente aqui. Não sei se já vem a minha tela. Sim? Pronto. Sí, adelante. Então, essa atividade do mapeio dos técnicos da atenção primária à saúde na América Latina, a equipe de coordenação envolve pesquisadores, tanto pesquisadores da escola, como pesquisadores de outras unidades da Fiocruz e de outras universidades. A gente parte de um pressuposto, de um entendimento prévio de que existe uma grande diversidade de trabalhadores técnicos em saúde entre os países. A pesquisa que Gabriel e Fernando nos mostrou, ela apresenta uma diversidade muito grande de denominações diferentes para trabalhos muito semelhantes, né, e formações muito semelhantes, né? E apesar de representarem a maior parte da força de trabalho em saúde, a gente ainda percebe uma grande invisibilidade e desconhecimento sobre quem são esses trabalhadores, onde eles atuam. Claro que existem semelhanças e também diferenças entre os técnicos que precisam ser analisadas através de estratégias para que a gente possa fortalecer a cooperação e a integração através do continente.
A gente parte também nessa pesquisa de um conceito ampliado dos técnicos em saúde, entendendo que são tanto aqueles trabalhadores que realizam atividades técnico-científicas no setor saúde, desde as mais simples, que requerem um baixo nível de formação, um nível introdutório, até aqueles que são chamados de técnicos de nível superior, né? Só para exemplo, né? Claro que em cada país isso é muito diferente, mas no Brasil, a maioria dos técnicos em saúde são mulheres e são negras, de zonas periféricas e de classes sociais menos favorecidas, né? Daí a importância das investigações que estamos fazendo com o campus virtual para que possamos chegar às áreas mais remotas, mais desatendidas em nossos países. O objetivo geral do mapeio dos técnicos, obviamente, é tentar identificar quem são esses trabalhadores técnicos que atuam na atenção primária à saúde, no primeiro nível de atenção nos países latino-americanos. E, de modo específico, queremos entender quais os aspectos históricos e político-institucionais que configuram a organização da atenção primária em cada país, identificar as categorias profissionais, as diferentes denominações, identificar aspectos da sua formação, o que fazem para buscar novas informações, para continuar na sua aprendizagem, na sua educação permanente, quais são as práticas, as atribuições que esses técnicos têm, quais são as condições de trabalho, né, e as formas de regulação desses trabalhadores. Também nos interessa descrever as características da organização do trabalho dos técnicos nos países, identificar as principais normativas, os principais documentos legais que regulam o trabalho e a formação desses técnicos. E também mobilizar todos os nossos parceiros que possam fortalecer sua capacidade de trabalho colaborativo. Aí, em particular, os membros da Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde. O mapeio inclui países da América Latina, em especial da América do Sul e Central, que falantes de português e espanhol, e que têm algum antecedente de associação com a Rede Internacional de Formação de Técnicos em Saúde. Então, são 18 países que pretendemos trabalhar e para os quais nós já convidamos agora uma perspectiva colaborativa, né? Muito rapidamente, nós vamos trabalhar em 4 etapas essa pesquisa. Na primeira, uma revisão bibliográfica de artigos, de teses e dissertações nos últimos 10 anos, e um levantamento e análise documental sobre políticas e normativas destes países, e vamos, com isso, tentar configurar um pouco o histórico que determina a composição dessas equipes no primeiro nível de atenção. Uma segunda etapa, partiremos para uma investigação de campo, a aplicação de um questionário, que será um questionário online, que vai ser respondido por participantes da investigação e que vão ser recrutados mediante uma técnica chamada bola de neve, uma amostra não aleatória, né? Uma amostra que vai trabalhar através dessa lógica de referentes-chave, né? De informantes-chave. Quais as dimensões que vão ser investigadas? Quais os técnicos que compõem essa equipe da atenção primária, quais as funções que desempenham, quais são as formas de acesso e participação em atividades de formação, qual o seu acesso à tecnologia, políticas de regulação do trabalho e educação. Essa metodologia, brevemente, eu gostaria de dizer que é uma amostra que parte de uma cadeia de referências, né, de sementes, que são informantes-chave que vão indicar os participantes com o perfil necessário para essa investigação. E quem nós vamos estar investigando? Quem serão os respondentes, né? Vou passar aqui rápido. Bom, primeiro dizer que os nossos informantes-chave podem ser tanto os membros da RETS, né, ou de outras redes que nós temos parceria, assessores e consultores nacionais de recursos humanos da OPAS, assessores e consultores
de oficinas subregionais da OPAS para a América do Sul e Central, os membros dos nodos do campus virtual de saúde pública e outras entidades e centros que são parceiras da escola também nessa investigação. Quem os informantes-chave para quem os informantes-chave devem remeter os questionários? Tanto para profissionais de nível superior, licenciados com experiência no âmbito da gestão, da formação ou do trabalho na atenção primária à saúde, e técnicos de 2 a 3 categorias profissionais que vamos definir a partir da sua transversalidade, ou seja, da sua presença nestes 18 países, da sua importância estratégica para a atenção primária à saúde e também em função do pouco conhecimento disponível sobre seu trabalho, formação, funções e vínculos. Lembrando que algumas categorias, como os enfermeiros, como já a Gabriel nos falou, e os próprios trabalhadores comunitários, são aqueles que um pouco mais de informação nós temos acumulada. Então, provavelmente, a gente venha a priorizar algumas categorias que ainda dispõem de pouca informação no âmbito da América Latina. Esses informantes-chave, então, encaminham um questionário online e um formulário de consentimento para que a amostra, né, a bola de neve, possa se processar. Em terceira etapa, a gente deve desenvolver entrevistas em profundidade, desenvolvidas em função da necessidade de maior conhecimento sobre essas boas práticas que Fernando e Gabriel nos apresentaram, né? Ou seja, por que alguns desses países cresceram tanto nas suas matrículas no campus virtual? Por que estes cursos são mais procurados? Por que essas áreas, essas temáticas são tão procuradas? Por que essas categorias profissionais? Então, essas são entrevistas em profundidade que devemos de fazer com referentes da OPAS, referentes nacionais da OPAS e os representantes dos nodos do campus virtual nos países. Também devemos desenvolver grupos focais com, no máximo, 10 referentes, né, para explorar alguns resultados da etapa anterior do mapeio. E, por fim, devemos analisar, através de métodos mistos e triangulação de dados, seja dos dados que recolhemos através da nossa revisão bibliográfica, da análise documental, como também do questionário online e das entrevistas em profundidade e dos grupos focais. Bom, como resultados esperados, a gente espera que esse estudo, junto aos demais que compõem essa grande etapa, né, essa nova etapa de investigação, possam impulsionar a capacidade de trabalho colaborativo e a produção de conhecimento compartilhado sobre os técnicos em saúde, fortalecendo, assim, a cooperação e a integração regional na América Latina, fortalecendo, por óbvio, né, os sistemas nacionais de saúde. De uma certa maneira, claro, queremos um panorama dessas categorias profissionais, das formas como acedem, né, à formação, né? Queremos a caracterização do trabalho na APS nesses países e reforçar a capacidade de colaboração, por fim, entre os membros da RETS. Somente podemos cooperar entre nossos países tendo maior conhecimento das nossas semelhanças e das nossas diferenças. Como produtos dessa atividade que compõe o grande projeto, queremos publicar um e-book com os resultados do mapeio em português e espanhol, publicar um artigo em revista latino-americana, publicar um número especial do informe trimestral da RETS e, por fim, organizar um seminário internacional sobre o trabalho técnico na atenção primária à saúde. Gostaria de agradecer, foi uma breve apresentação e, mais do que agradecer, gostaria, enquanto eu descompartilho aqui a minha tela, gostaria de convidar a todos os membros da RETS que nos escutam, a todos os referentes nacionais da OPAS, a todos aqueles que são os representantes dos nodos do campus virtual, a que apoiem
né, essa pesquisa, porque nós vamos precisar muito, né, de vocês como informantes-chave, aqueles que vão iniciar, né, são as sementes desta bola de neve dos questionários que irão se seguir. Bom, feito essa apresentação, eu acho que a gente pode passar algumas perguntas que estão já chegando aqui. Eu acho que eu posso fazer um bloco delas e passar para aqueles que aqui estão conosco, tanto Gabriel Listovski, coordenador do campus, Isabel Durê, Gabriel Muntabski, Fernando, se quiserem, sintam à vontade para responder. Nos chegaram três questões iniciais aqui. Uma primeira pergunta é em relação, quem nos faz, o nome não está muito claro, Marília, talvez, pergunta: o fato do Brasil não figurar como um dos países usuários nesta pesquisa do campus virtual seria devido ao idioma dos cursos? Né, a pergunta, né, ou se tem alguma outra explicação. Christian Opel nos pergunta: chama atenção que os trabalhadores dos centros de saúde se situam em segundo lugar entre os participantes. Porém, a maioria dos cursos elegidos, né, estão orientados ao primeiro nível de atenção. Vocês têm alguma explicação para isso? A outra pergunta de Christian Opel: a que atribuem a alta concentração em 8 países? E, por fim, uma pergunta de Ana Beatriz: se existe algum espaço no campus virtual de saúde pública para que os usuários possam sugerir temas para novos cursos? Bom, disponibilizo a palavra. Eu acho que Gabriel, coordenador do campus, já quer fazer a sua intervenção. Gabriel, por favor. Gracias, Carlos, y Obrigado, gracias Carlos, e obrigado pelas apresentações, realmente muito interessantes e desafiadoras para continuar analisando e continuando, e obrigado também pelas perguntas. Bom, dois ou três comentários no meu olhar. Uma relação ao crescimento em alguns dos países, em especial o uso intensivo do campus e alguns custos em determinados países. Claro que Fernando e Gabriel Montabski, que tivesse contigo trabalhando mais na pesquisas, poderiam ter seu olhar, mas eu quero ressaltar, destacar aqui a veiculação com nossa cooperação. Se há algo que o campus está permanentemente procurando, é a articulação do nosso produto de capacitação com acompanhamento, transformação dos serviços de saúde. Então, com relação a essa pergunta, eu gostaria de veicular muito como se usa os custos, o que estão fazendo os nossos escritórios dos países, o que estão fazendo nossos assessores, como se está trabalhando determinado tema, como pode ser o risco cardiovascular e como isso está sendo acompanhado no país, ou no caso dos cuidados paliativos, ou as intervenções sobre o caso da dengue. Isso com relação aos países, com o qual isso me leva a falar também da outra pergunta veiculada ao idioma e ao uso do Brasil por parte do campus. Bom, nós temos muito crescimento e bom resultado quando o curso não está sozinho, quando o curso está acompanhado de um acompanhamento de trabalho de articulação. E nesse ponto, nesse sentido, claro que o Brasil tem uma experiência e um veículo muito forte com as suas plataformas, e acredito que aí sim há uma oportunidade de crescimento e uníssono. É provável que haja cursos que não sejam utilizados pelos colegas do Brasil por um tempo de idioma, mas também é certo que o campus tem uma boa quantidade de cursos em português que ainda não são adequadamente conhecidos no país, com o qual há um convite à articulação, cooperação entre produtos e a plataforma do Brasil e produtos da plataforma
do campus. No norte do Brasil está avançando nisso. Tivemos há pouco reunião de trabalho no escritório de trabalho com a Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e na Saúde, e acredito que aí poderemos potencializar material de Brasil no campus da OPAS e material do campo virtual que possa ser aprovisionado pelos técnicos no Brasil. Dou a palavra a alguns já comentários sobre as perguntas. Obrigado, Gabriel. Mais alguém quer complementar? Gabriel Montarski, por favor. Me gustaría, bueno, totalmente coincidente Gostaria, con totalmente coincidente com o que está expondo Gabriel Wistopski. me gustaría tomar la Gostaria de tomar a segunda pergunta, que tem a ver com o porquê da predominância de hospitais frente a custos que estão direcionados à atenção primária de saúde e duas considerações frente ao mesmo. Em primeiro lugar, interpretar que a concepção estendida da atenção primária de saúde, que não é somente o centro de saúde. O contato com o primeiro nível de atenção também se dá nos hospitais, e não temos que pensar em hospitais como aqueles grandes hospitais de nível de ultra complexidade. A maioria dos hospitais das Américas são hospitais que têm menos de 100 camas, então que têm um contato muito direto com as comunidades, onde os trabalhadores técnicos, já seja do laboratório, já seja de radiologia, de enfermeria, têm relações com as redes de referência e contra-referência e as redes de assistência às pessoas. Portanto, as inserções em hospitais não necessariamente significa que não esteja incerto em algum tipo positivo na atenção primária da saúde. E desde esse ponto, me parece que contextualizar a presença desses técnicos, depois é uma discussão, é pesquisar um pouco mais quais são as tarefas, veículos que estamos expondo, Carlos, há um momento que com a investigação de mapeio, diferentes processos da segunda para detenção para podermos tomar, então, e referente aos outros países, oito países, não somente dizer o que disse Gabriel Liptovsky, senão também a partir da segunda parte dessa pesquisa, vamos aprofundizarmos em políticas ativas dos próprios países e de que forma se permeabilizou em direção aos técnicos a chegada dos mesmos para poder chegarmos com boas práticas e poder compará-los com outros países. Muito obrigado, Gabriel. Não sei se Fernando e Isabel não quiserem, eu posso trazer mais uma questão. Pode ser? Bom, eu creio que esta vai ser muito direcionada para Gabriel Montarski, pelo conhecimento que tem desta área. A pessoa que fez a pergunta coloca as iniciais do nome, portanto, não sei dizer qual o seu nome, mas ele fala e saúda a todos aqui presentes, desde a Junta Diretiva da Associação Colombiana de Saúde Pública, ACSP. A pergunta: por que os profissionais de enfermeria se consideram técnicos? Gabriel, acho que você pode nos ajudar. Bien. Dentro da classificação, Dentro da classificação de como bem explicou o Fernando, temos diferentes agrupamentos profissionais dentro do campus virtual, baseado em uma classificação internacional de ocupações, que as siglas em inglês chamam-se ISCOR 08, que classifica-se os profissionais da enfermeria em dois agrupamentos de profissionais de enfermeria e os que são 2.2, pós 1, e os profissionais de nível médio da enfermeria 3.2.2.1. A descrição do 08, do primeiro profissional da enfermaria, fala de licenciados e técnicos superiores. Como já se soube, isso está diferenciando a categoria de grau e de pós-grau também das universidades. Hoje em dia, falar de somente da categoria universitário, nos permite identificar se esse profissional de enfermaria é de grado ou pós-grado, já que as universidades, ao longo das Américas, em muitas delas se dão ambas titulações. Então, nós
fizemos o trabalho de separar tudo que seja de grau, considerando os não técnicos e todas as pré-grau, enfermeiras profissionais, enfermeiros universitários, etc., considerando-se técnicos. E a todos auxiliares, assistentes e demais denominações de formações de menores de 3 anos, considera-se de nível médio. Isso foi classificamente como nós trabalhamos a categoria. Por isso, estamos deixando no universo das profissionais de grau, isto é, o que é igual aos médicos, todos os licenciados e todo o resto consideramos também. Obrigado, Gabriel. Oh, Não graças. temos... Aclaración también, Gra- Carlos, sobre Ah, esto. sim, Sí, Gabriel, por favor. no, es porque É también porque, veja bem, gusto também hacer la aclaración de que dentro de los esclarecer profesionales de que dentro dos enfermería, profissionais da enfermaria, durante muchos eles meses mesmos se categorizem en la e se categoría de identifiquem na técnicos. categoria do Eso processo. también es importante. Isso também é importante, claro. Obrigado, Isabel. Bom, como não temos questões nesse momento, eu creio que nós poderíamos, então, fazer uma rodada de considerações finais, convidando a todos aqueles que nos assistem depois a compartilhar este vídeo. Ele deve subir para as redes, né, e ficar disponível também, porque os resultados dessa investigação, elas são fundamentais para a continuidade dessa nova etapa, com a qual nós contamos também com a participação, a contribuição de todos vocês. Então, desde já, eu passaria agora, convidaria para fazer as suas considerações finais, Fernando, depois Gabriel e, por fim, a Isabel e Gabriel Listovski. Bom, antes eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter feito parte do projeto. Foi um projeto bem desafiador. As considerações que eu faço é que é difícil e complexo analisar as ocupações dos países da América do Sul e das Américas, no caso, por conta das peculiaridades e da cultura. Então, é um exercício complexo, desafiador, mas que nós abraçamos e conseguimos traçar um perfil. Então, para mim, foi uma satisfação fazer parte desse projeto. Gostaria de agradecer aos meus coordenadores e ao meu amigo Gabriel Montaves, pela parceria e por todo o auxílio que ele proveu. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Gracias, Passo, Fernando. então, a Gabriel Montavsky. Por mi parte, agradecer Por minha también parte, agradecer também a coordenação da Isabel, Carlos e Javier Stofsky, agradecer também como um irmão a meu amigo Fernando Santoro, que nunca tinha trabalhado com ele, e na verdade é que foi um prazer trabalhar com o Miguel, um profissionalíssimo e que é muito amável, que ele fez em dizer, está de volta 875 mil matriculações no período. Os técnicos em saúde tomaram o Concurso Virtual como uma ferramenta útil, acessível para enfrentarmos a pandemia e os desafios da pós-pandemia. As investigações e pesquisas que vão continuar demonstrarão a melhora nas relações que esses números que apresentamos, os causais, e nos vão permitirá também gerar, continuar com esse crescimento da formação virtual dos técnicos na saúde. Gabriel. Isabel? Agradecer a todos la dedicación y el trabajo. Agradecer a dedicação, trabalho, realmente é muito emotivo, muito emocionante, muito apaixonante aprofundizarmos no campo dos técnicos sobre o que ainda nós temos muito a aprender. Mas digo que acho que aqui, neste âmbito, nesta cooperação, o poder contar com alianças estratégicas, que é uma das recomendações, justamente, das pesquisas, acho que é centrarmos, e o princípio é simplesmente fazer um chamamento a todos aqueles que estão nos escutando, a colaborar com essa pesquisa. Seguramente estará chegando por algum lado a convocatória, e claro, a possibilidade também de continuar trabalhando
e aprofundizarmos na situação dos técnicos em conjunto com os profissionais da cadeia. Muito obrigado, Isabel. Antes de passar a Gabriel, gostaria só de registrar que eu acho que a doutora Oriana não pôde estar conosco até o final, mas gostaria de, em nome de todos nós aqui também, fazer o agradecimento ao apoio da Agência Espanhola de Cooperação, que esteve conosco e estará conosco nessa nova investigação, e saudar, então, portanto, a possibilidade dela ter estado conosco, pelo menos no início deste webinar. Doutor Gabriel, por favor. Gracias, Carlos. Simplemente Obrigado, Carlos. Simplesmente felicitar e continuar com o trabalho colaborativo. Acredito que o trabalho colaborativo é muito importante. Convidar a todos os técnicos da região das Américas a somar de diferentes formas através da rede, através de visitar, conhecer o campus virtual da organização. Havia uma pergunta que não respondia ao técnico, mas perguntando se quer propor cursos. A principal recomendação que faço é que visite o campus, que conheça as diversas propostas e que, claro, estamos disponíveis em contato através da página web do campus a qualquer inquietude ou consumo. Reforçando a gratuidade do campus, disponibilidade do campus nos 4 idiomas oficiais das regiões: espanhol, português, inglês e francês, porque nós vemos crescendo também, pouco a pouco, alguns projetos para Haiti. Um dos cursos com mais uso é o do dengue, e estamos próximos a ter o curso de dengue em português também disponível no campus. E algo de quando falamos com relação aos recursos e possibilidades do campus, convidá-los também para que peguem seus celulares, abrem o campus virtual e que também tenham a experiência de conhecer e interactuar com o campus por meio do âmbito. Muito obrigado e um saúde a todos. Tchau, Carlos, adiante. Muito obrigado, Gabriel. Gostaria, então, em nome da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, o Centro Colaborador da OPAS, OMS para a Educação de Técnicos, agradecer a presença de todos, convidá-los também a ir até a nossa página da Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde, a RETS, também a página da Escola Politécnica, para acompanhar também. A gente costuma postar matérias referentes a essas atividades, e lá também vocês podem descarregar o vídeo deste webinário. Antes de encerrar e me despedir de todos, gostaria de convidar Gabriel Muntabski para falar brevemente de um encontro que também se constrói nesta parceria com o Campus Virtual, com a Agência Espanhola, no apoio de todos, que é o Encontro Ibero-Americano de Educação Baseada em Simulação para a Formação de Técnicos em Saúde. Então, já convido o Gabriel para fazer esse breve convite a todos e depois eu faço o encerramento. Muchas gracias, muito obrigado. Simplesmente em um minuto contar-lhes que... Simplesmente um minuto contar aos senhores que a rede ibero-americana de entidades formadoras de técnicos em saúde, obrigado ao apoio ao PS, vamos realizar um encontro virtual, totalmente imersivo, de simulação clínica e técnicos em saúde. Na primeira experiência que reúne a todas as organizações e formadoras de técnicos em saúde de Iberoamérica, mas todas as associações profissionais, e reúne as entidades que fazem simulações clínicas a nível na América. Não só um encontro, realizar-se o dia 27, 28 e 29 de novembro, em forma virtual, gratuito e que permita a inter-relação, conhecimento, formação dos técnicos, das pessoas na área da simulação clínica, em diferentes países que estão armando comitês organizadores, que pedimos que nós continuaremos enviando nas redes, nos lugares onde as pessoas podem se conectar para participar das comissões organizadoras, para participar mais de 2.500 pessoas virtualmente, fim do ano,
los técnicos e en os salud. técnicos em saúde. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Gabriel. Então, com esta Gracias, Gabriel. convocatória, Entonces, aqui, con esta convocación para poder participar deste primeiro para poder encontro participar de ibero-americano este de primer educação baseada em encuentro simulação, iberoamericano de termino web este simulación, webinário concluyo saudando a este todos e webinario desejando saludando a uma todos boa y semana. deseando una excelente semana.